Na aula 1 do módulo 1 da disciplina Equilíbrio de Fases, nós iremos discutir os conceitos gerais de equilíbrio de fases. E neste módulo, além destes conceitos, na próxima aula, iremos discutir exemplos relacionados a sistemas de fases de um componente. Inicialmente, é necessário estabelecer um vocabulário básico da disciplina e dar o significado exato dessas palavras dentro do contexto de equilíbrio de fases. A primeira palavra é a palavra fase, que se indica com uma letra P maiúscula. E é uma parte do sistema que é química e fisicamente uniforme. Isso significa que temos que olhar as propriedades químicas e físicas do sistema em nível microscópico. E esse sistema, se estiver com uma única fase, deverá ser totalmente homogêneo, ter as mesmas propriedades químicas e físicas ao longo de toda a sua extensão. A segunda palavra é a palavra componentes, ou número de componentes. Essa palavra, em equilíbrio de fases, não é sinônimo de composto químico ou de espécies químicas que estão no sistema. O número de componentes é o menor número de variáveis químicas independentes que descrevem a composição de cada fase do sistema e do conjunto. Então, eventualmente, nós teremos um sistema que tem um número diferente de componentes que de compostos químicos. No caso de um sistema de um componente, teremos também um composto químico. Mas no caso de dois componentes, poderemos ter dois compostos químicos ou mais. Sistemas de dois componentes que não formam composto intermediário terão dois componentes e dois compostos. Mas sistemas de dois componentes que formam um composto intermediário terão um terceiro composto, que é esse composto intermediário, vinculado estequiometricamente aos dois compostos anteriores. Então, esses dois compostos originais serão os componentes do sistema, mas teremos três compostos químicos ou três espécies químicas no sistema, sendo que só duas delas são independentes. Finalmente, o conceito de variância, o número de graus de liberdade, é também muito importante na interpretação de equilíbrio de fases e de diagramas de fases. A variância é o número de coordenadas intensivas que precisamos conhecer, independentemente da massa do sistema, para definir o estado do sistema. Por exemplo, para um sistema de um componente, imaginemos que esse sistema esteja formado por água, o composto químico H2O. Na linguagem coloquial, fora desta disciplina, água se entende que é água líquida. Porém, na nossa disciplina, água é o composto químico H2O. Nós precisaremos definir a pressão e a temperatura do sistema para definir o sistema, no caso desse sistema estar com uma única fase estável. Então, por exemplo, se nós definimos a temperatura em 25 graus e a pressão em 1 atm, nós sabemos que o sistema será água no estado líquido. Se nós definimos o sistema a menos 5 graus centígrados e 1 atm, nós sabemos que o sistema está
no estado sólido. Agora, nós podemos ter mais de uma fase presente, podemos ter duas fases no equilíbrio. Por exemplo, podemos ter água líquida e água vapor. Se nós estabelecemos que a pressão é um atm, imediatamente iremos saber que se temos água líquida e água vapor a 1 atm, a temperatura será 100 graus centígrados. Se temos água líquida e água sólida no equilíbrio, a temperatura será 0 graus centígrados a 1 atm. Ainda teremos a possibilidade de ter 3 fases no equilíbrio sólido, líquido, gás. E nós já veremos na próxima aula que isso corresponde a um único valor de temperatura e de pressão. Então, nós veremos na próxima aula a regra das fases de Gibbs, onde encontraremos a relação entre a variância, o número de componentes e o número de fases presentes. Outro conceito que tem que ser lembrado ao longo de toda esta disciplina para fazer uma interpretação correta dos diagramas de fases é o conceito de potencial químico. Vocês estudaram esses conceitos em disciplinas anteriores e certamente chegaram a esta equação para um componente e uma das fases. O diferencial do potencial químico é menos a entropia molar para esse componente, para essa fase, diferencial T, onde a linha em cima significa entropia molar. E mais o volume molar também, diferencial P. E ainda vocês estudaram que quando duas fases se encontram no equilíbrio, seus potenciais químicos são iguais. Na aula de hoje, nós vamos discutir com mais detalhe essa dependência do potencial químico com a temperatura e com a pressão. Inicialmente, nós vamos trabalhar a pressão constante e vamos olhar para a dependência com a temperatura, ficando diferencial do potencial químico igual a menos entropia molar, diferencial T. Então, a primeira pergunta é se o potencial químico aumenta ou diminui com a temperatura. Nós vamos lembrar que, segundo a terceira lei da termodinâmica, a entropia de uma substância pura a 0 graus centígrados é 0. E a temperaturas maiores, a entropia é maior. Para uma dada substância, que está no estado sólido, na medida que a temperatura aumenta, sua entropia molar vai aumentando, dependendo de qual é essa capacidade calorífica. Quando acontece a transição de fase de sólido para líquido, teremos associada uma entropia de mudança de fase. Logo, a temperatura continuará aumentando depois que aconteceu a mudança de fase e irá novamente aumentar a entropia e assim sucessivamente. Então, a entropia, na verdade, não é um número constante. Depende de qual é a espécie, o composto químico que estamos analisando e qual é a fase e a temperatura. Mas vamos imaginar aqui isto como algo constante, apenas para fazer uma interpretação da mudança do potencial químico com a temperatura. E veremos, então, que o potencial químico diminui com a temperatura, porque temos aqui um sinal menos e a entropia é positiva. A única diferença com o caso real é que, como a entropia não é uma verdadeira constante, então isto não será uma linha reta, será
una curva. A siguiente pergunta é qual entropia molar é maior? De acordo a essa discussão toda que estávamos fazendo, e de acordo à interpretação física da entropia como grau de desordem das moléculas, está claro que a maior entropia é a entropia do gás. Já que o gás, se comportar como um gás ideal, será um conjunto de moléculas que não interagem entre elas. Se não tiver comportamento ideal, de qualquer forma, terá uma interação fraca e assim, as moléculas do gás estarão em constante movimento, ocupando todo o recipiente que as contém. Então, a maior entropia molar é do gás e, pela mesma explicação que já demos no slide anterior, a menor entropia molar será do sólido. Assim, então, se fazemos a figura de potencial químico em função da temperatura, teremos uma linha para cada fase, sendo que aquela fase que tenha uma entropia molar maior terá uma linha ou curva com uma diminuição mais acentuada do potencial químico em função da temperatura. Se nós colocamos tudo em uma mesma figura, temos essa figura que foi extraída do livro Físico-Química de Atkins e de Paula, onde está explicado tudo isto que estamos falando aqui. Vocês vejam que para o sólido, o potencial químico diminui com a temperatura, para o líquido também, só que diminui ainda mais, e para o gás diminui ainda mais o potencial químico com a temperatura. Vejam que essas linhas se cruzam, porque esta é a linha do sólido e a linha do líquido continua para cima e para baixo. Então, isso significa que nós temos nessa figura pontos de cruzamento. Este é o ponto onde o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do sólido. E este é o ponto onde o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás. Significa, então, que neste ponto aqui, nós temos em equilíbrio a fase sólida e líquida. Portanto, esta é a temperatura de fusão dessa substância. E neste ponto aqui, temos em equilíbrio o líquido e o gás, portanto, essa é a temperatura de vaporização dessa substância. Além disso, da temperatura de fusão para temperaturas menores, o sólido é quem terá os menores potenciais químicos. Então, o sólido é a fase mais estável. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de vaporização, é o líquido que tem o menor potencial químico e, por isso, essa fase mais estável. E a temperaturas maiores que a temperatura de vaporização na pressão em que isso está sendo analisado, então o gás será a fase mais estável, porque será a fase com menor potencial químico. Claro que existirão outras pressões onde a figura será diferente. E então teremos pressões para as quais a curva ou linha do sólido se cruza com a do gás. E nesse cruzamento, o potencial químico do sólido e do gás serão iguais e teremos os pontos de sublimação para cada uma dessas pressões. E ainda existirá uma única pressão na qual os pontos os potenciais químicos do sólido, líquido, gás serão iguais, porque as retas ou curvas irão se cruzar em um único
ponto, né? Esse ponto será o ponto triplo. Então, teremos uma temperatura, uma pressão, na qual as três linhas se encontram e temos as três fases com o mesmo potencial químico, portanto, no equilíbrio. De todo isto que estudamos, é muito importante guardar ao longo da disciplina este conceito. A fase mais estável é a que tem o menor potencial químico. Se duas fases estão no equilíbrio, é porque tem o mesmo potencial químico. Vamos olhar agora o que acontece quando a temperatura é constante e muda a pressão. Novamente, fazemos a pergunta se o potencial químico aumenta ou diminui com a pressão. E para isso, olhamos que temos um sinal mais, que claro, não precisam escrever, aí foi escrito para chamar a atenção sobre isso, e o volume. E os volumes são todos valores positivos. Portanto, certamente o potencial químico aumenta com a pressão. Aumenta a pressão, aumenta o potencial químico para todas as fases. Quando nós olhamos para o volume, qual volume molar é maior ou qual volume molar é menor, temos certeza que para o gás é o maior volume molar para todos os compostos químicos. Quando comparamos o volume molar do sólido e do líquido, em geral, o volume molar do líquido é maior que o volume molar do sólido, exceto para um caso extremamente importante, que é o caso da água. Para a água e algumas outras poucas espécies, o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido. Então, para essas espécies, poucas espécies, e especialmente para a água, o comportamento será diferente. Vamos discutir os dois casos. No caso totalmente geral, o potencial químico aumenta com a pressão. E esse aumento é maior para o volume molar maior, independentemente de qual ele seja. Se nós fazemos essa figura, ou tentamos olhar esses valores em uma figura de potencial químico em função de temperatura, como fizemos ao início, para pressões constantes, nós teremos uma linha ou curva para cada pressão. E como o potencial químico aumenta com a pressão, então nós teremos que, para a pressão menor, os valores passarão por baixo, e para a pressão maior, os valores passarão por cima. E esta quantidade que a reta ou curva se desloca quando aumentamos a pressão depende do volume molar da fase. Então, ou seja, deslocar mais para cima para a fase que tem maior volume molar, e se irá deslocar menos para a fase que tem o menor volume molar. Então, sempre se desloca mais para os gases que para as outras fases. Vemos, então, exatamente esse exemplo do líquido e do gás. O volume molar do líquido é sempre menor que o volume molar do gás. Então, a curva ou linha para o gás se deslocou mais desta pressão menor para esta pressão maior, passou para valores maiores. Mas com respeito de quê? Com respeito do líquido. Esta era a pressão menor no líquido, esta era a pressão maior. Aumentou, mas aumentou menos que no caso do gás.
Por causa disso, de que as mudanças são diferentes, que o efeito da pressão é diferente, é que o ponto de cruzamento a uma ATM é este. Esta é a temperatura de vaporização ou de mudança de fase a pressão menor. E a uma pressão maior, a temperatura de mudança de fase, o F aqui está usado como fase, como coisa genérica, será maior que neste caso. Ou seja, vai acontecer que o ponto esse de equilíbrio entre a fase líquida e vapor se desloca. E se desloca para a direita, se desloca para temperaturas maiores. Então, se o volume, como o volume molar do líquido é menor que o volume molar do gás, a temperatura de vaporização aumenta com a pressão, e isso acontece para todas as substâncias. Ou, resumindo, então, para o caso de equilíbrio líquido-vapor, como o maior volume molar do gás, ou em outras palavras, o volume molar do líquido é menor que o do gás, o potencial químico vai aumentar mais para o gás que para o líquido. E como consequência disso, o ponto de cruzamento do potencial químico igual para as duas fases se desloca para a direita, o qual significa que a temperatura de transição de fase, no caso, a temperatura de vaporização, é maior a pressões maiores e é menor a pressões menores. Agora, nós podemos comparar o caso de sólido e líquido. No caso mais comum, que o volume molar do sólido é menor que o do líquido, acontece o mesmo que foi explicado no slide anterior para líquido e gás. Ou seja, neste caso, o potencial químico aumenta mais para o líquido que para o sólido. Então, aqui estaria o sólido, seriam estas duas linhas, e aqui seria o líquido, seriam estas duas linhas. Então, nesse caso, também o ponto de cruzamento se desloca para a direita, e então, no caso geral, em que o volume molar do sólido é menor que o do líquido, a temperatura de transição de fase, que no caso seria a temperatura de fusão, aumenta com a pressão. Porém, pode acontecer o contrário. No caso da água, o volume molar do sólido é maior que o do líquido. Então, o deslocamento é maior para o sólido que para o líquido. Claro que essa figura é um exagero, não é tanta a diferença em volumes molares, não é tão grande o deslocamento. Aí foi exagerado para poder visualizar. Então, como consequência disso, do volume molar do sólido ser o maior, o ponto de cruzamento se desloca para a esquerda. E então, para a água, a temperatura de fusão diminui com a pressão. Vale lembrar que quando estamos estudando equilíbrio líquido-vapor, a água tem o comportamento normal esperado, já que claramente o vapor da água tem maior volume molar que a água líquida. E neste slide, vocês têm um resumo onde as duas figuras estão colocadas uma do lado da outra. Do lado esquerdo, o comportamento geral para um caso que poderia ser também líquido-gás, e no caso específico aqui, líquido-sólido, mas no caso dito normal, onde o volume molar do sólido é menor. E aqui, do lado direito, temos a figura que corresponde ao comportamento da água, onde o volume
molar da água sólida é maior que o volume molar da água líquida. Então, neste primeiro caso, do lado esquerdo, a temperatura de transição de fase aumenta com o aumento da pressão, e no caso da água, quando estamos falando de transição de fase sólido para líquido, a temperatura de fusão diminui com o aumento de pressão, e isso se vê muito claramente no diagrama de fases que iremos estudar na próxima aula. Aqui, então, está para a lembrança de vocês como observamos o aumento da temperatura de fusão com a pressão quando o maior volume molar é o do líquido, e como temos uma diminuição da temperatura de fusão com a pressão quando o sólido é a fase com o maior volume molar. Assim, então, por estudar esta aula, vocês têm que saber como muda o potencial químico com a temperatura e pressão e poder construir este tipo de figuras a diferentes pressões para diferentes substâncias químicas com diferentes comportamentos. Então, você tem que conseguir construir esta figura a duas pressões diferentes para a água, por exemplo, e a mesma figura a pressões diferentes para uma substância onde o volume molar do sólido seja menor que o volume molar do líquido.